Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre circulação atmosférica global. Então, a gente vai entender como acontece a circulação do ar no planeta Terra, ok? Essa circulação, ela ocorre, né? É uma circulação porque é uma movimentação. Então, dá a ideia de movimento, certo? Constante movimento na atmosfera. A atmosfera ela não é uma coisa estática, certo? Os ventos, o ar, a circulação do ar, eles interferem em toda a dinâmica na Terra, como, por exemplo, a questão dos ventos, de fenômenos atmosféricos como tufões, furacões, a distribuição de chuva no planeta, fenômenos como o El Niño, Laninha e etc. E aí, essa circulação, né, atmosférica, ela ocorre porque existe uma diferenciação, né, uma variação de temperatura e de pressão, certo? Então, a pressão atmosférica varia, a temperatura varia e isso faz com que o ar continue sempre circulando. Isso também proporciona uma vida para o planeta, certo? Isso ajuda com que facilita a manutenção da vida no planeta, certo? E aí, como é que funciona mais ou menos? O ar quente, ele é leve, então ele tende a subir. E o ar frio, ele é mais pesado, então ele tende a descer. A gente entendendo isso, consegue entender que a radiação do Sol, certo? Por ela não ser igual no planeta, né? O Sol não, os raios eles não atingem o planeta de uma forma igual. No Equador é mais intenso, nos polos menos intenso. Então, isso vai fazer com que essa mudança, essa incidência solar vai interferir numa questão de temperatura em toda a superfície do globo. Então, nós vamos ter zonas mais quentes, como a zona equatorial, e zonas mais frias, como a zona polar, certo? E aí, né, essa movimentação e essa diferenciação de calor, ela vai resultar em massas atmosféricas, certo? E aí surgem também as células de ar que a gente vai chamar de célula de Hadley, célula de Ferrel e célula polar. Essas três células, elas acontecem tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então a gente pode ver que elas se repetem, por exemplo, a de Hadley, a de Ferrel e a polar. E aqui embaixo, a de Hadley, a de Ferrel e a polar, certo? Então elas se repetem igualmente. E cada uma vai estar relacionada àquelas linhas imaginárias que a gente estuda no fundamental, que são linha do Equador, né? Linha trópico de Câncer, trópico polar. Linha do Equador, trópico de Capricórnio, trópico polar. Linha polar, certo? E aí, como é que vai ocorrer essa mudança, essa movimentação? Basicamente, a gente vai entender como é que essas três células, né, elas se comportam e como elas movimentam esse ar na atmosfera. Então, começando pela de Hadley, aqui por estar numa região equatorial, é muito quente, certo? Então, o ar, ele vai, o quê? Subir, certo? O ar quente, ele sobe. E aí, conforme ele vai subindo, ele vai se esfriando. E como o ar vai subindo, né, vai esfriando e essa célula ela tende a levar pros trópicos, certo? Vai levando o ar frio para os trópicos. Só que quando vai levando o ar frio para os trópicos, ele começa a esfriar e fica mais denso. Então ele cai. Quando cai, vai voltando para a linha do Equador, né? Para essa região equatorial. Então é por isso que, por exemplo, a floresta amazônica é uma floresta quente, mas muito úmida, que chove bastante.
porque o ar frio que vem, ele vai esquentando e desce tudo. Então, a umidade toda que o ar gelado vai carregar, né, vai perdendo conforme vai se aquecendo, com a temperatura vai se elevando e vai ocorrendo as chuvas, ok? A de Ferrel funciona como? O ar que não voltou para a célula de Hadley, não voltou para o Equador, ela continua indo para os polos. Então, ela é fria, né? E ela vai ficando cada vez mais fria conforme ela vai chegando nos polos. E quando chega nos polos, elas começam a adquirir tanta umidade, que essa umidade dá uma espécie de choque térmico nesse ar e ele começa a é, perder a umidade e ficar mais quente. E aí, conforme ele vai ficando mais quente, ele se espalha, certo, para as outras células. E aí, o ar ele continua sempre em movimento. Então, como é que a gente vai entender? A célula de Hadley, né, ela vai trazer o ar dos trópicos para o Equador. A célula de Ferrel vai levar o ar dos trópicos para os polos. E a polar vai levar dos polos para o resto das células, certo? Para de Ferrel e para de Hadley. Então, é basicamente isso que ocorre com a movimentação do ar, né, atmosférica na superfície da Terra. Esse assunto é um pouquinho assim, dificinho de entender, mas é só, se vocês não entenderem, eu recomendo que vocês assistam novamente. Não é difícil. E uma coisa que pode ajudar vocês é memorizar essas imagens que você bota no Google. É só botar circulação atmosférica global, certo? Que ele vai detalhar bem direitinho com algumas imagens, certo? Dessas células e como elas funcionam. Existem inclusive alguns GIFs, alguns vídeos que simulam essa circulação e aí vocês podem memorizar, certo? Eu vou botar na descrição algum vídeo que eu achar que simule essas circulações para vocês poderem visualizar, ok? Então, a áudio de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.